Sanches na escuta, podcast, ligado no povo, firme na rota. Hoje com um convidado super especial, um cara que eu admiro, que eu sigo na internet. Vamos falar aqui hoje sobre ciências criminais, tribunal do júri, comportamento humano. Tô aqui com... É uma vasta qualificação, não sei nem onde eu começo. Filósofo, promotor de justiça, o papa do tribunal do júri, uma referência que eu tenho aqui, um dos caras mais admirados pela polícia, meu amigo Dani Salles. Seja bem-vindo, uma honra, senhor, aqui. Vereador Sanches, eu que agradeço o convite e hoje eu gostaria só de ser alguém que pudesse suscitar um diálogo que possa erguer todos aqueles que estejam nos assistindo uma compreensão melhor das amarguras da pós-modernidade. Que bom, vamos começar contando um pouquinho da vida profissional do senhor. Filósofo, formado em Direito, promotor de justiça, um grande palestrante. Como que começou? Você primeiro foi um jurista e depois virou um filósofo jurista? Como que é essa construção? Acho que a vida da gente traz marcos, né? Então, eu sinceramente não sei te dizer, eu nunca fui alguém excepcionalmente inteligente, a gente acaba, o concurso público escolhe a gente. Então eu virei promotor de justiça no Tocantins, não servia voltar de outra forma. Eu passei para procurador do Estado em Goiás. Hoje um procurador do Estado ganha 40, 50 mil e ele trabalha 4 horas por dia e pode advogar. O dia que me chamaram para vir, eu era promotor já há um mês. Eu não retornei, porque eu ia retornar como promotor de justiça. Retornei como promotor de justiça, mas a minha vida tem um marco em 2011, quando eu faço um mestrado em ciências criminais. No exterior tem um sanduíche. Eu fiz o primeiro ano em Portugal, morei 13 meses em Lisboa, e depois eu fui estudar no Instituto Max Planck em Freiburg. Só que lá era um lugar de gente chata conversando sobre coisa chata. E na hora de tomar um café com o saudoso professor Dias, ele falou para mim, olha, essa água que você quer beber não existe no direito. Erguer as suas habilidades críticas, analíticas e linguísticas, isso você vai encontrar na filosofia. Volta para Goiás e faz uma faculdade de filosofia. Eu ingressei na faculdade de filosofia já com 38, 40 anos. Ali minha vida muda. Em um ano na filosofia eu lanço meu livro, ele é o mais vendido no Brasil inteiro, pela editora Juruá. É um best-seller durante 2, 3 anos, porque eu escrevi um livro de direito sem mencionar um artigo de lei. Então a filosofia ela dá uma nova existência para o jurista, né? Eu tenho muito mais conforto de estar sendo acolhido aqui por ti hoje como filósofo do que na condição de algum tipo de mandatário da opinião do Ministério Público. Dani, me traz uma curiosidade, porque existe um grande preconceito dos operadores do direito serem muito teóricos. E você é um grande filósofo com tiradas, com temas muito qualificados, mas também é um jurista muito importante. Como que você consegue conciliar a visão prática do que acontece realmente na pista, no campo, na criminalidade, com a filosofia, que é algo mais teórico? Eu acredito que essa junção é o que dá a você tanto reconhecimento em tribunal do júri ou pelos policiais, mas é muito difícil você ser admirado pelos policiais e trazer uma bagagem muito teórica. Você consegue conciliar tudo, o conhecimento é muito aguerrido ao que acontece na prática. Como que você conseguiu juntar isso tudo? Para essa resposta eu vou precisar de 1 minuto e 50 segundos, tá? Ele vai sair do nosso corte de 90 segundos do Instagram. Eu queria que você compreendesse que a maior revolução dos últimos anos, desde as escritas culiformes, não foi na tecnologia, foi na linguagem. Se você abrir, eu conheço tudo de você agora, se você me emprestar esse dispositivo eletrônico, eu vou ver suas imagens preferenciais. O Instagram te mostra uma visão de túnel, ele te coloca num filter bubble, numa bolha ideológica. Ou seja, eu tenho certeza que hoje de manhã não apareceu o dia do Lula para você, entendeu ou não? Porque você não é adepto da extrema esquerda. Também não estou dizendo que você seja alguém que vai te ensinar os ideais da extrema direita. Mas eu queria que você percebesse então que a modulagem dentro de um raciocínio hoje ela tem que ser sucinta. Eu conseguiria conversar com você agora como um dogmático penal. Sabe, eu conseguiria falar sobre a teoria da pena, eu conseguiria fazer uma sustentação oral de 1h30, mas o mundo se apega a ideias concisas, o mundo é sincrético, nós estamos ligados a imagens visuais. As pessoas não querem que você... Se eu te mandar um áudio depois desse podcast de 4 minutos para te agradecer, você vai colocar no 2x, na velocidade 2x. O mundo mudou. E infelizmente os colegas da minha geração, como não estudaram... Eu aos 40, 45 anos, eu estava na faculdade de filosofia estudando linguagem. Eu tranquei e fui fazer bacharelado em psicologia, meu doutorado em análise de comportamento em psicologia. Tranquei por quê? Porque eu vou fazer doutorado agora em antropologia. Então presta atenção, eu não estou apegado
a um tipo de dogma. Eu estou apegado à forma com que esses dogmas têm aproveitabilidade dentro da pós-modernidade. E as pessoas perderam esse tipo de pragmatismo. Então, esse é o problema dos políticos, dos juristas, dos psicólogos. O mundo mudou. E você poderia muito bem contemplar esse tipo de ideia em Jonathan Haidt e Daniel Kahneman. Muito bom, muito bom. Eu queria trazer outra questão aqui, principalmente que eu te sigo há muito tempo e eu admiro o quanto o senhor conhece na prática mesmo. Me permita me chamar de apenas Dani aqui. Honra. Eu trabalho, sou policial rodoviário federal, é a polícia que mais apreende drogas no mundo. E já escutei você falando, criticando sobre as 40 gramas, que agora não configura mais tráfico de drogas. E eu queria trazer também uma curiosidade, uma postagem que o senhor fez a respeito das audiências de custódia, que não me lembro, de 32 que você tinha feito, 28 era de tráfico de drogas. E a benevolência aos pequenos traficantes que podem agora ser considerados usuário. Como que você vê hoje o grande problema que eu acredito que é o tráfico de drogas, que desencadeia vários outros crimes, mas a benevolência hoje das leis e dos próprios operadores da lei? Traz um pouquinho dessa sua visão. Vereador, eu não sou nenhum adivinho, né? Mas grande parte da minha vida desde que eu estudo da história. Então eu sei que o senhor é alguém que não vai morrer vereador. Você vai ascender a outros cargos dentro do legislativo, dentro da vida política, pela sua maturidade, pela sua congruência dentro da segurança pública. Mas eu queria que o senhor entendesse que o grande responsável, né, por grande parte das amarguras que nós vivemos dentro da segurança pública, é um acovardamento do poder legislativo. O judiciário não podia criar uma audiência de custódia, quem tem que criar a lei. O judiciário não pode determinar, quem regulamenta é a lei de drogas. Não pode vir um ministro, ou mesmo uma turma, ou mesmo os 11, e dizer que não se considera tráfico de drogas se a quantidade encontrada for menos de 40. Porque esse cara nunca deu cadeia em ninguém, esse cara nunca andou na rua, esse cidadão não entende que ninguém anda com droga a varejo. 95% dos traficantes, se você for agora na Campininha, no setor universitário, no Novo Mundo, no setor Jaó, no Jardim Goiás, ele tá com 8 dolinha, ele tá com 10 dolinha. Ou seja, o que fizeram foi regulamentar e legalizar o próprio tráfico de entorpecentes. Essa não é a normatividade. Não foi isso que o legislativo quis. E não precisa ser nenhum cientista em matéria criminal. Eu devo dar, nesse mês, devo ministrar 7 aulas magras. Não estou falando que eu vou dar uma conferência. Eu dou a primeira aula de tropas especiais, de policiamentos. Dani, a grande crítica que eu faço é sobre as prisões em flagrante. Então pensa só, o senhor é policial, o senhor vai entender isso aqui. Olha que doentio. Ninguém aqui é jurista, tá? Vamos supor que ninguém tem conhecimento jurídico. Vamos deletar. Eu vou te dizer um artigo da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo se tiver em delito flagrante. Não precisa ser nenhum cientista. Se lá dentro tem droga, se lá dentro tem arma ilegal, se lá dentro tem alguém, um corpo, tá em flagrante delito, a polícia não só pode, como deve entrar. E tem que dar a cadeia. O Supremo inventou uma nova regra. Você não pode entrar na casa se não tiver uma justa causa. Só o fato de você ter ganhado visualmente que lá dentro tem droga, só o fato do vizinho ter feito uma denúncia anônima dizendo que chegou um caminhão, isso não justifica entrar na casa, mesmo que você entre na casa e tenha droga. Então, peraí. Então, nesse instante, os ministros do STF, eles se investiram da função de constituinte originária, eles mudaram a Constituição. Criaram uma justa causa que não foi desejo constitucional. Então, não é o que está arrebentando com a nação, não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons, daqueles que são mandatários da confiança popular. Então, no duro, deputados e senadores estão muito mais preocupados com a próxima legislatura, como que eles vão chegar lá de novo, como que eles vão se manter lá, do que propriamente em levantar as grandes ideias. Isso é um pecado com a sociedade. A sociedade está descalça, está pelada. Essa é uma dor que eu sinto sendo legislador hoje do município, mas realmente as nossas leis, principalmente leis penais, ninguém ataca isso e a gente fica à mercê do STF tá legislando aí pro Brasil todo, e sem conhecimento de causa, sem conhecimento de campo, no empirismo e mandando com autoritarismo. Mas eu tenho que explorar o senhor aqui numa situação, foi uma das mais tristes da história da polícia. Em 2022, 2 colegas foram assassinados por um andarilho
2 PRFs lá no Ceará. Como que foi a situação? Ele estava lá quase sem roupa, os PRFs não tinham arma, instrumento de menor potencial ofensivo, sacaram a arma de fogo, só que o Andarilho veio para cima deles e eles hesitaram. E eu acho compreensível, é triste falar isso. Eram profissionais altamente capacitados, muito bons policiais, no entanto, têm o medo da lei. E eles imaginaram ali, ele não tem nenhum armamento, o que vai acontecer comigo? Vou ter que pagar advogado, vou ser demitido. Eles hesitaram e o quê? O Andarilho pegou a arma dele e matou os 2. Eu trago essa situação, que foi uma situação muito traumática que eu vivenciei. Eu não os conhecia pessoalmente, mas foi um trauma que a gente viveu dentro da instituição. E eu já escutei o senhor falando sobre as experiências de tribunal do júri em que policiais não hesitaram e mataram bandidos, estupradores, homicidas. E foi um alento para a minha vida. E eu queria que você colocasse também isso para que outros policiais se encorajassem. Vereador, é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. O policial não pode morrer em serviço. A família do policial não pode chorar. Numa situação dessa aí, entre a mãe do Andarilho chorar e a mãe do policial, tem que chorar a mãe dele. O que é que faltou nessa situação? O Supremo Tribunal Federal vedou o uso de algema. Então o policial tem que ficar verbalizando aqui, torcendo para a pessoa não reagir. Se fosse nos Estados Unidos, o que aconteceria? Verbalização à distância, mão na cabeça, no chão, e automaticamente eles procederiam o quê? O algemamento. A algema é para a segurança da guarnição, a algema é para a segurança do abordado. Não verbalizaram, não algemaram, tiveram a arma tomada e morreram. Isso acontece toda semana no Brasil, por causa de uma súmula vinculante número 11. Sabe como é que essa súmula foi criada? Tinha um cara rico, a súmula chama Dantas Cassiola. Então um dono de banco, ele é preso, ele desce, algemado de um avião, de um jatinho da Polícia Federal, com um delegado chamado Protógenes, com ele, algemado. Só que esse dono de banco é bilhardário. Poderoso. Em poucos dias, um ministro da Suprema Corte me lança uma súmula vinculante proibindo o uso de algema. E ainda hoje os ministros dizem que as algemas são deletérias, são um símbolo do medievalismo, do anacronismo. Mas é porque eles estão trancados num castelo. Aqui na rua onde nós estamos, sabe? Ai, o crime é estigmatizante. Se não tivesse a figura do crime e do criminoso no direito penal, nós veríamos uma sociedade mais fraterna. Isso é uma utopia. O mundo que nós vivemos tem yin e yang, tem preto e branco, tem bom e mal, tem forças antagônicas dia e noite. E essa é a realidade que a polícia é o para-choque da sociedade. Vou falar sobre a polícia militar, porque se ela parar hoje em qualquer estado da federação por 48 horas, o Estado Democrático, como o senhor conhece, rui. Nós vivemos no Estado. Ele é o fio que separa a anarquia da democracia, o caos da serenidade. Então, assim, eu só lamento que as pessoas que estejam regrando a segurança pública e o futuro do Brasil não tenham uma vivência de rua. Porque, sabe, trancado no castelo, nós temos uma visão míope sobre as verdadeiras amarguras da sociedade. E a sociedade gosta de uma polícia que protege, a sociedade gosta de uma polícia que segrega quando necessário. Porque, deixa eu te contar uma coisa, eu não sou nem um sádico, eu não entro no tribunal do júri e saio de lá, sabe assim, movido de uma alegria ou de um orgulho por ter dado 12, 15, 20 anos de cadeia nos outros. É o remédio que nós conhecemos, tá? Porque a pena, a cadeia, ela é muito melhor do que qualquer vingança privada. Se não existisse a pena e você tirar a vida da minha filha, eu vou tirar a sua vida e a vida da sua filha. Olho por olho, dente por dente. Às vezes é 2 olhos por um olho, 2 dentes por um dente. 2 olhos por um olho. Então veja o senhor que falar mal da pena é desconhecer que a vingança pública sempre foi e sempre será melhor do que qualquer tipo de vingança privada. A pena pública é uma negação à própria vingança privada. Então quando eu entro, eu posso falar com propriedade? O senhor sabe que há 30 dias eu estava palestrando em Brasília com o senador Sérgio Moro, com o Flávio Bolsonaro, com o Guilherme Derrite, senador Sucesso total, Caiado. Tudo bem, mas 4 dias depois eu estava palestrando em 2 universidades federais. Eu transito. O promotor não transitaria. Quem está transitando? O filósofo.
o filósofo transita. Eu saio de praticamente um berço da extrema-direita para dialogar com meninos que flertam com outra ideologia. E eu consigo fazê-lo sem paixão, vereador. O que está faltando para a sociedade é alguém que tenha neutralidade e cientificismo para discutir os assuntos sem paixão, sem viés ideológico. O senhor compreende? Vou perguntar para o filósofo, então, que eu fiz uma crítica até no plenário como vereador e não como policial rodoviário federal. E fico feliz pela deferência que o senhor tem pelas forças de segurança pública. Hoje eu entendo mais, batendo um papo com você, do verdadeiro, da deferência que os policiais têm com o senhor também. E isso aí eu vejo unanimidade. O nosso ministro, o meu chefe maior, ministro da Justiça, chefe de todas as forças de segurança pública, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem também a Força Nacional ali, que engloba todas as outras forças de segurança pública. Ele teve uma fala muito horrorosa, infeliz, né? Horrorosa. Foi horrorosa. E eu falei isso, e degenerativa a polícia. Mas ele é o grande líder nosso, da PRF, da Polícia Federal. Como que ele fala que nós prendemos mal e a justiça é obrigada a soltar? E ele já foi um jurista, mas hoje ele é o chefe maior, o ministro da Justiça. Como que você vê isso tecnicamente, se realmente a polícia prende mal e a justiça tem que soltar? E estrategicamente, ele como um líder maior, eu achei que ele perdeu o grupo e foi infeliz tecnicamente quanto ao conteúdo também. O que você pode explanar sobre isso? Vereador, esse foi o encerramento da minha conferência em Brasília, quando eu citei para ele Simone de Beauvoir. Eu falei para ele que a frase dele era infeliz, principalmente no ponto em que ele deveria ser aquele que fortifica as instituições policiais. Mas, na verdade, ele está confuso. Ele passou 19 anos no Supremo Tribunal Federal, foi elegido à condição de ministro, é alguém que deve zelar pela segurança pública, e ele tem uma frase deletéria. Eu falava que Simone de Beauvoir, ela disse que uma mulher adúltera, sabe, insatisfeita com o casamento, ela descobre, ela tem um amante do outro lado do rio, só que para encontrar com esse amante, ela tinha que ou passar pela ponte ou ir de barco. Só que começou um assassino a assassinar mulheres na ponte. Então, quando deu, o barco só ia até 6 horas, ela chega 6:01 no barqueiro, o barqueiro fala, olha, deu 6 horas, eu não passo mais. Ela fala, não, mas 6:01, me atravessa, estou com medo de ir pela ponte. Eu não atravesso. Ela volta no amante e pergunta, você pode me atravessar? O amante fala para ela, eu tô de preguiça. Eu não vou não, atravessa sozinha, não vai pegar nada, tá claro ainda. Eu sei que você conhece o final dessa história, porque é um clássico de Simone de Beauvoir. Mas é maravilhoso, pode contar. Ela atravessa a ponte e o assassino assassina. Então Simone de Beauvoir pergunta, de quem é a culpa? É dela por adúltera, do barqueiro burocrata ou do amante preguiçoso? E eu virei para o ministro Lewandowski e disse, ministro, a culpa não é de um dos três, a culpa é do assassino. Então, um ministro da Justiça, em vez de colocar a culpa da criminalidade no criminoso, ele tentou colocar a culpa da criminalidade na polícia. Só que ele é quem deve zelar por fortificar, sabe, as instituições policiais, o para-choque da sociedade. Sabe, a última barreira de contenção em que o indivíduo tem para não ser flagelado pelo mal. Então, eu encerrei a conferência dessa forma, porque ele não foi só infeliz, né? Ele teve uma manifestação que foi deletéria às instituições policiais e como isso desestimula as forças policiais a ir para a rua. Como desestimula. E foi aplaudido de pé. Eu estava à distância, achei importantíssima a fala. A gente está chegando agora quase ao final e eu quero explorá-lo na filosofia. Eu tenho alguns vídeos que eu acompanho há muitos anos do senhor sobre a continência, a origem da continência, e tem até o copinho aqui do Sanches, da continência, que eu acho legal, dos guerreiros. Você fala também da toga, da batina, desse jogo todo das profissões, e que se você fizesse alguma citação que você acha de algum filósofo que tem a ver com o nosso caminho hoje, ou um recado para o nosso público, que você possa filosofar nesse momento com alguma história que você goste. Vou te contar 3, que as 3 são curtinhas, né? Acho que Honoré de Balzac, em La Femme de Trente, ele tem uma frase maravilhosa, porque o escritor de La Femme de Trente, a Mulher de 30, né? Por isso que nós temos essa expressão balzaquiana. Ele diz que reinos ruirão, governos passarão, mas a polícia é eterna. A polícia sempre vai existir. Então, eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas tempos difíceis estão fazendo policiais muito fortes, e policiais fortes tornam a sociedade mais fácil para os nossos filhos amanhã. E é nisso que eu creio. Mas sobre a continência e a beca,
não são fontes históricas precisas, mas eu amo os mitos, os contos, né? Então tem um conto que diz que a continência ela se solidificou como um ritual de cumprimento, porque nas batalhas medievais você tinha que levantar o elmo. Lembra? O elmo protegia uma região sensível que era os olhos. Então, para levantar o elmo, você tinha que levantar a viseira. Então, isso levou a esse movimento, ou seja, é um sinal de respeito. O militar não presta continência só pro militar. A continência é um cumprimento, é um sinal de respeito. E quanto à beca do promotor, é maravilhoso. Essa sim é sólida, né? É uma fonte sólida, porque a beca do promotor tem 3 cores. Ela é um manto preto, ela tem um cordão vermelho e as abinhas delas são brancas. E há toda uma simbologia. A predominância do preto é pelo luto social. As abas brancas, a paz social que o promotor deseja para a sua comunidade, e as cordas vermelhas, o sangue injustamente derramado. Então, David Brooke ele tem uma obra chamada O Animal Social, e ele fala que nós somos seres que se constituem, se reúnem por símbolos. O nosso mundo é simbólico. O bacana desses contos, desses mitos, dessa parábola é exatamente isso. A razão de eu estar aqui hoje é porque nós compartilhamos de alguns símbolos, né? Então o que eu gostaria de dizer nesse momento de despedida, é agradecer pelo convite, desejar sucesso nessa trajetória. A sociedade precisa muito, vereador, de homens como o senhor, para que nós possamos construir uma sociedade mais segura. Nós temos eu acredito em 3 pilares para a segurança pública, tá? Investimento, inteligência e investigação. Se a polícia deixar, se os governos deixarem de investir nesse tripé, nós teremos cada dia uma polícia mais fraca. Dani, para pós-modernidade, nenhuma polícia vai sobreviver sem inteligência. Não é ir para a rua, é ir para a rua quando for ganhar o serviço. Muito obrigado. Fico honrado, eu sou agente de inteligência, Coruja, fico muito grato, agradeço novamente. Eu estou aqui como um operador da segurança pública, hoje também como um político, vereador por Goiânia, e eu faço um convite de coração para que nós façamos parte de um grupo de jovens que temos história, mas que temos muito ainda tempo para queimar na tomada de decisão. Você que que inspira, que é exemplo para grandes autoridades e também grandes jovens, para que a gente faça parte de um grupo do bem, que a gente possa melhorar a nossa cidade de Goiânia, nosso estado de Goiás. Conte sempre comigo e obrigado por me honrar nessa presença assim tão gratificante, honrada, de um palestrante que eu sei que a hora é uma das mais caras do país e veio aqui hoje humildemente bater um papo sobre segurança pública, criminalidade, política e trazer também o seu conhecimento de filosofia que nos encanta. Eu sou um apaixonado pela sua oratória, pela forma que o senhor traz o conteúdo, mas de forma contundente, que atinge as pessoas. Então, foi um deleite esse bate-papo, esse podcast. Muito obrigado, Dani. Vereador, esses são símbolos que nos unem nesse aperto de mão, que eu digo ao senhor com toda sinceridade, que nós sigamos juntos com força e honra. Amém. Obrigado. Força e honra. Força e honra. Esse foi o podcast Sanches na Escuta, ligado no povo e firme na rota, com o Dani Salles. Sábado e domingo, 17h30 na TV Capital. Assistam.